Vamos lá então, alunos, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está acompanhando mais essa aula de biologia. Aqui quem está falando é o professor Euclides. Hoje estou começando essa aula de vocês, vou falar um pouquinho sobre taxonomia, nomes científicos, espécies, tá? Vocês ficaram com algumas dúvidas aí a respeito sobre a nomeação das espécies, porque assim, muitas vezes, tá, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as espécies, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o nome: barata, rato, formiga, onça e outros bichos que nós conhecemos da natureza e do nosso meio ambiente. Mas por que? Será que os seres recebem o mesmo nome em toda a parte do mundo? Será? Não, então, por exemplo, se você for lá para o Japão, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Croácia, todos os seres eles possuem uma nomenclatura, ou seja, uma forma de escrita onde que cada um dos seres serão chamados, reconhecidos pelaquela norma científica que nos nomeia. Então é assim, por exemplo, nós somos da espécie dos homens e mulheres, seres humanos, tá? Seres humanos, né, que recebem um nome chamado de Homo sapiens. A pronúncia correta é Homo sapiens, ele aparecerá aí em cima para vocês visualizarem o Homo sapiens, né, nessa grafia que vocês estão visualizando, a letra H, a letra maiúscula do Homo refere-se ao seu gênero e o sapiens à espécie. Como que uma espécie vai andar sempre em dupla, ou seja, o nome é sempre binominal, né? Então o correto da nossa espécie seres humanos seria Homo sapiens, tá bom? E essa nomenclatura ela foi proposta por um francês chamado Carl Linné, né? Mais abrasileirado chamado como Linneu, né? E ele propôs essa nomenclatura dividindo em 5 reinos, né? Com 7 categorias taxonômicas, tá? Então essas categorias começam lá desde o reino, filo, classe e ordem, né? Chegando na família, gênero, espécie, né? E dando-se o nome aí para as espécies mais conhecidas. Então a gente vai ver muito, por exemplo, as 3 últimas partes dessa nomenclatura, ou seja, dessa forma de se escrever os nomes, que seriam que partes essas? O seu gênero ou a família, né? Família, gênero e espécie. Então, por exemplo, nós somos Homo sapiens da família Hominídeos, né? Hominidae também pode ser conhecida nessa nossa família, né? Com a tendência de Homo, né, que seria o nosso gênero Homo, e a espécie Sapiens, nomenclatura Homo sapiens. O mais correto hoje em dia, alguns estudiosos também proporam que nós já somos uma subespécie, ou seja, já evoluímos tanto, né? Você deve ter visto aquela fotinho, né, da evolução, começa o macaquinho, depois vai subindo até o homem, passa pelo Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo australopithecus e por aí vai. Já somos Homo sapiens sapiens. Se caso vocês virem uma nomenclatura com 3 nomes, nós teremos o quê? Teremos uma subespécie. Então é assim, todos os seres têm essa nomenclatura, são reconhecidos por esse nome. E são nomes chamados mas hoje, professor, saiu esses nomes aí do latim. O latim, né, vai ser a língua materna aí das línguas, ou seja, o latim, né, vai ser a língua, né, onde que serão reconhecidas todas as espécies. Por exemplo, temos aí 2 tipos de barata. Aquela baratinha pequenininha, que ela não cresce mais, né, do que 2 ou 3 centímetros, ela tem um nome, ela é uma espécie diferente daquela baratona grandona, né, que a gente vê muito em esgotos. Se alguém já teve a curiosidade de abrir uma caixa de esgoto, vai perceber que há várias baratas lá dentro. Por quê? Porque é um ambiente quentinho, confortável e que as baratas adoram ficar lá. E essa barata de esgoto é chamada de
periplaneta americana, já aquela baratinha pequenininha que só fica na cozinha enchendo o saco, né? Nas cozinhas aí que vocês já devem ter entrado, vocês devem ter ido já em lugares, em restaurantes e outros, né? Essa é chamada de Blatella germanica. Então, há uma diferença entre as espécies. Então, muitas vezes quando a diferença ela é ínfima, né? A gente fala-se que é de uma outra espécie diferente. Quando a diferença a gente consegue visualizar ela muito bem, né, nós falamos que essa espécie é da mesma família, do mesmo gênero, mas é de uma outra espécie diferente. Por exemplo, aquele nosso cachorro, famosíssimo vira-lata, ele é da espécie Canis lupus familiaris, tá? Uma espécie derivada da família Canis, que é a família do lobo. Então, Canis lupus é o lobo. Canis lupus familiaris, nosso cachorro vira-lata, ele é derivado aí dessa família, como que tem características muito próximas, né, desse cachorro aí do mato, né, e também do lobo, né, que é o Canis lupus, né, então há essa diferença. Então, as nomenclaturas, elas são escritas dessa forma: 2 nomes, o nome sempre em latim, o primeiro nome refere-se ao gênero, o segundo à espécie, sendo binominal reconhecida no mundo inteiro, tudo bem? Não se esqueçam, taxonomia, o que é a taxonomia? É a ciência que classifica os seres vivos. Muito obrigado e até a próxima aula.